Bom dia, bem-vindos ao Golpe de Estado, o podcast libertário. O meu nome é Ricardo e hoje estou com o António, o José Carlos e o Lex Liber. Hoje vamos discutir onde está o libertarianismo no espectro esquerda-direita. António, queres começar? Olá, bom dia. Sim, eu vou começar porque eu acho este tema extremamente interessante, porque é uma das preocupações sempre quando se fala de uma ação política, uma atividade política, uma ideologia, é onde é que ela se encontra. E lá vem a direita e a esquerda. Eu gostaria, antes de falar da direita ou da esquerda, perceber como é que aparece este conceito de direita e esquerda. E foi na Revolução Liberal Francesa, onde a esquerda se juntou na Assembleia Constituinte, se juntou aqueles que achavam que o Estado, que o rei deveria ter menos poder, mas, de qualquer das maneiras, o rei continuava com um fator de poder, ou seja, havia na mesma um poder central, e à direita, aqueles que achavam que o rei deveria ter mais poder. De qualquer das formas, existiu aqui um conceito comum a à direita e à esquerda. Aqueles aceitam o poder. E esse poder central é onde eles vão ter que ter relações. E por isso tem toda a lógica. À direita, os mais conservadores, aqueles que não querem tanta mudança, à esquerda, os mais progressistas que querem mais mudança. No entanto, nós, libertários, que consideramos que não deverá haver poder, ou seja, o poder deverá ser o mais repartido possível e não haver uma entidade única de poder. Isso não tem, a posição de direita ou esquerda não cabe em nós. E por isso, a minha visão, e ponho aqui já esta reserva, eu não sou daqueles que leu, mas não me lembro, nem quero me lembrar do nome dos livros, dos autores, dos pensadores, porque eu gosto de pensar um pouco por mim próprio. A minha visão relativamente à nossa posição como libertários é a trilogia vida, propriedade privada e liberdade. E então, se nós olharmos para a esquerda e para a direita relativamente à vida, tanto a esquerda como a direita defende modelos coletivistas, ou seja, o Estado, de forma coletiva, decide sobre o indivíduo. Quer dizer, decide sobre a vida de cada um. Ora, essa atitude não é a posição libertária, que a posição libertária defende o indivíduo em favor ao coletivo. Por outro, na propriedade privada, o Estado defende, ou melhor, as esquerdas defendem o Estado e não a existência de propriedade privada. A direita, por sua vez, que se diz defensora da propriedade privada, tem sempre uma nuance, que é os grupos de interesse. Esses grupos de interesse estratégicos, ou como lhes chamam, acabam por ser limitadores da propriedade privada porque não me deixam, a mim ou outros que não pertençam a esse grupo de interesse, de estar nesse processo de atividade. Ou seja, a minha propriedade de poder investir numa determinada área fica-me limitada porque não me é autorizada. Relativamente à liberdade, a defesa da liberdade, o Estado é o primeiro agressor à liberdade da população e do cidadão. Porquê? Porque atua e é consensual da direita à esquerda e a título de exemplo, que os impostos são uma obrigação e no ato, e se caso alguém se recusa ao pagamento dos impostos, por exemplo, o Estado tem todo o poder de usar a força para
obrigar a pessoa ou a fazer o pagamento, ou na ausência dessa capacidade, inclusive de retirar a liberdade ao indivíduo. Ou seja, tanto a direita como a esquerda defende um princípio que é totalmente contrário ao princípio libertário. E, portanto, quando alguém me pergunta o libertário é de direita ou de esquerda, a minha resposta é imposto em roubo, fuck off. Muito bem. José Carlos, qual é o teu comentário em relação a isto? Bom, o meu primeiro comentário, se calhar, é porque há pouco comentamos que aqui não há muito contraditório. E eu, se entendi bem a posição do António, eu discordo. E vou tentar explicar porquê. E eu sou daqueles que está de acordo com os autores que afirmam que o libertarianismo, ou como queremos chamar, nunca pode ser de esquerda. Terá sempre de ser de direita. Pelo menos um libertarianismo com que nós defendemos, pelo menos nós aqui, se calhar mais ligado intelectualmente ao anarcocapitalismo. Porque ao longo do tempo, é verdade, os libertários são antipoder. E tem havido movimentos antipoder ao longo da história política e ao longo da história social. Mesmo os anarquistas. O anarquismo, muito dele era de natureza socialista. Queria eliminar o poder e criar algo absolutamente igualitário. E é aqui a primeira grande diferença e o primeiro grande argumento que faz com que os libertários não podem estar junto com a esquerda. Porque à esquerda, e a esquerda moderna, e eu julgo que essa noção se mantém, uma das diferenças entre esquerda e direita é que a esquerda não aceita a desigualdade. Seja ela uma desigualdade física, seja ela uma desigualdade mental, seja ela uma desigualdade económica, seja do que for. A esquerda não aceita a desigualdade e quer combater qualquer forma de desigualdade. Seja ela construída, seja ela de nascença. Porque diz que é injusta e é imoral. Ora, para combater a direita, neste caso a direita, aceita desigualdade. Aceita que há uns que são fisicamente diferentes de outros, como são, há diferenças entre culturas, há diferenças entre pensamentos, há diferenças entre capacidades, há diferenças de talentos e logo há diferenças de riqueza e há diferenças naquilo que cada um pode ter e consegue ter. E não há nada de imoral nisso. E esta diferença de conceitos, faz com que um libertário jamais possa ser de esquerda, porque a esquerda quer igualizar. Então quer igualizar. E a única forma de que há de igualizar é tirar a uns para dar a outros. Portanto, há aqui uma espécie de oxímoro, não sei se a palavra é esta, ou seja, uma contradição nos termos. Portanto, um libertário de esquerda, por exemplo, não admite que a propriedade seja um direito absoluto e natural. Porque há desigualdades. Há uns que têm mais capacidade que outros, há uns que têm mais sorte que outros, há uns que geneticamente são diferentes de outros, há uns que pensam de maneira diferente de outros. E então as desigualdades emergem naturalmente. A única forma, pelo menos no meu entendimento, e acho que estes autores libertários, de nós redistribuirmos propriedade é se ela foi obtida de forma injusta. E uma das formas injustas de obter propriedade é por corrupção no governo, ou por quem está no governo, que captura de alguma forma o que é de outros. E quando digo propriedade, digo riqueza, formas de trabalho, lucro, seja ele como se quer chamar. E, portanto, este é o meu desafio, não digo desafio, mas se eu entendi bem a mensagem do António, vida, liberdade, propriedade, estar à esquerda, há aqui contradições, porque a liberdade não é absoluta, pelo menos a de propriedade. Provavelmente também a vida, o dispor de si próprio, se queremos trabalhar para sermos mais todos iguais, se calhar também há aqui contradições no direito à vida. E a propriedade é aquilo que vimos, ou seja, a esquerda vai querer sempre ser igualitária ou tentar combater desigualdades. E para combater desigualdades tem que ferir
o direito de propriedade, e para combater desigualdades tem que haver um governo. E tem que haver um governo que intervenha para exatamente corrigir estas desigualdades que eles dizem ser imorais. Este é o meu, se calhar, a minha primeira opinião nisto. Muito bem. Eu acho que também a classificação que existe na sociedade de esquerda e direita, eu acho que não nos serve muito bem neste propósito. Eu acho que se nós estamos no espectro individualismo/coletivismo, realmente os outros partidos acabam por ser todos coletivistas, porque acabam por sancionar ou por aceitar o Estado centralista que define os destinos de toda a gente. Depois uns acham que a carga fiscal é muita, outros acham que é pouca, uns querem redistribuir mais, outros menos, de forma diferente, mas eles acabam sempre por ser coletivistas, na sua essência, todos os outros partidos existentes. E, de certa forma, isso também está bem patente na nossa Constituição. Lex, qual é a tua opinião em relação a este assunto? Ora, antes de mais, boa noite. Bem, o que eu queria dizer é que um libertário nem é de esquerda nem é de direita. Se bem que, calhar, o libertarianismo nasceu ali um bocadinho mais da direita do liberalismo, do John Locke, do liberalismo clássico, mas eu acho que não se enquadra em nenhum, e como vocês já disseram bem, a única coisa que um libertário defende, ou que pode defender, é a propriedade privada, porque só assim consegue ter liberdade. E o libertário não pode concessionar a sua liberdade em nenhum aspecto. E tem que ser livre para empreender, tem que ser livre para pensar, tem que ser livre para escrever, tem que ser livre para o que quiser. Não está a agredir ninguém. Depois, eu acho que os maiores, ou seja, a maior ameaça aos libertários é mesmo a direita, que é aquela direita que acredita muito no Estado, enquanto a esquerda é aquele pessoal que gosta de andar envolvido com o Estado e a fazer tramóias e a roubar. O direita não, ele acredita muito no Estado e tem que ter um Estado potente para que toda a sociedade, ou seja, para guiar toda a sociedade num sentido. Ou seja, para mim, se calhar até é pior um governo de direita, que é mais coercivo, é mais eficiente, visto que os de esquerda são muito ineficientes. E pronto, lá está. Eu acho que o maior inimigo nisto tudo até é os de direita, mas eu não considero que ser libertário nem é de esquerda nem é de direita, se bem que algumas ideias têm a ver com a direita e com a esquerda. Nomeadamente, a esquerda gosta muito das drogas, os libertários também são favoráveis às drogas por outro ponto de vista, visto ser, eh, ser o direito à propriedade privada, que é o nosso corpo, e nós podemos fazer com o que quisermos. Tem muito medidas do lado esquerdo e do lado direito. Mas, no fundo, o que nós defendemos é a propriedade privada e os três valores que o António falou: a liberdade, a propriedade e a vida. Mais nada. Carlos, muito bem, António. Então, esquerda ou direita? Em que é que ficamos? Claramente, eu acho que há aqui um entendimento e um desentendimento na nossa conversa. Principalmente com o Zé Carlos, que ele disse logo que não aceitava totalmente a forma como eu expus a situação. E eu também não aceito a forma como tu estás a expor a situação. O Lex estava a falar aqui da origem do conceito do libertarianismo, mas efetivamente o libertarianismo no sentido liberal, porque há os libertários de esquerda que têm a ver com o anarcocapitalismo, mas o nosso libertarianismo ligado ao conceito liberal, de facto, é um movimento que aparece nos anos 60 e está a ser imposto, e se impondo como ideário, mas, olhando bem para o que foi escrito, nós, de certa maneira, eu vou dizer que nós somos liberais pré-revoluções liberais, onde
E, efetivamente, nessa altura, havia um ideário de não aproveitamento da estrutura estatal, a estrutura hierárquica, como depois as várias revoluções foram usando, sendo mais estruturais a Revolução Francesa e menos estrutural a Revolução Americana, vamos chamar assim. E eu não consigo e não me parece que ser-se libertário é ser-se de direita. Porque a direita defende, de certa maneira, o protecionismo a determinadas atividades, defende o protecionismo das maiorias, defende o protecionismo da estrutura em relação ao indivíduo, em relação à liberdade, em relação à sua propriedade. Claro que, quando comparamos a direita da esquerda, o nível de liberdade da direita é superior ao nível de liberdade da esquerda, porque a esquerda é totalitarista por natureza. Enquanto que à direita, apesar de termos também estruturas totalitaristas, não há também áreas ou digamos, posições daquilo que se chama o liberalismo, as democracias liberais, onde não existe esse conceito de totalitarismo, mas existe o conceito da ditadura pela maioria. E porquê? Porque é a tal conceito coletivista que foram encontradas como forma de resolver a gestão da administração central, que foi, vamos legitimar-nos através do voto da maioria. Mas é como tu, Zé Carlos, disseste numa dos podcasts anteriores, que a própria democracia está subvertida, porque a democracia é da polis e não do Estado. E, portanto, esse conceito de maioria coletivista a partir do Estado Central para as populações, para os cidadãos, é um ataque claro à liberdade, incluindo a direita como da esquerda. E, portanto, olharmos e tentarmos posicionar os libertários neste espectro esquerda-direita, de certa forma, é uma maneira de nós estarmos a dar uma mensagem errada para os cidadãos, porque não é essa a nossa missão. A missão de um libertário é de garantir de forma clara estes três princípios. E qualquer princípio e qualquer ação que venha contra estes três princípios, que tanto se encontra à direita e à esquerda, é uma contradição à nossa existência como ideário político. Contestem. Zé Carlos, queres responder a esta provocação? Posso, não é uma provocação. Ora, isto é, nós não estamos longe de estar muito distantes. Falta aqui realmente contraditório a sério, mas há aqui algumas diferenças. Acho que todos concordamos que de esquerda certamente não seremos, ou não poderemos ser. Exatamente, nem que seja por princípio ideológico. E eu acho que todos estamos de acordo que a esquerda é igualitária. E vai sempre lutar por combater desigualdades. E vai sempre tentar construir sobre combate à desigualdade. Seja ela qual for. Económica, cultural, racial, genética, o que for. E para isso, para igualizar de alguma forma, é preciso um governo. E um governo que intervenha e não é pequeno. Portanto, logo aí há uma impossibilidade, julgo eu, de nos podermos, ou seja, algo que temos que recusar. Depois, eu julgo que, não sendo eu um especialista em ciência política e em definições, mas estamos a olhar para a direita que temos no nosso Parlamento, ou nos parlamentos das sociedades ocidentais, que sim, são intervencionistas. O nosso PSD é
se calhar no meu conceito de esquerda, mais de esquerda do que de direita, porque eles assumem que há um papel decisivo do Estado na sociedade. Há um papel distributivo, há um papel igualitário, e essa é uma função do governo. O que se calhar distingue muito das direitas parlamentares daquilo que se chama esquerdas parlamentar é um nível maior da sociedade civil, da economia, que eles permitem, e vamos lá, há muito a parte nacionalista, não é? Aqueles movimentos que se calhar assumem alguma possibilidade de atividade económica, mas têm sempre a chamada nação, que há princípios que são nacionais e que devem ser mantidos, empresas que são nacionais e devem ser mantidas, que devemos, se calhar, promover a atividade das empresas nacionais por contrapartida das outras. Um libertário, por princípio, estará contra isso também. No entanto, no meu entendimento, é na direita, ou é à direita, que alguém que defende o indivíduo como o princípio de todas as coisas, que deve estar. É à direita que alguém que possa defender uma estrutura constitucional ou legal onde há direitos de propriedade que devem ser considerados naturais e absolutos. Por exemplo, é à direita que esses princípios serão melhor defendidos. E eu não sei porquê. Se nós nos considerarmos fora, imaginemos um partido libertário se considerar fora desses conceitos, cai no centro. E o centro é um pouco, em Portugal, como o PRD. Quer dizer, dá uns dias para umas coisas, dá uns dias para as outras. E isso eu acho que fere mais do que ajuda. E acho que não é o erro de raciocínio, mas queria perguntar-vos também ao António se não acha que a identificação que ele fez de direita é muito com a direita que existe hoje nos parlamentos. E é verdade, a direita é social-democrata na sua maioria. E se nós formos honestos, essa direita está longe, por exemplo, de um liberalismo puro e muito longe de um libertarianismo. Mas não deixam de ser o liberalismo puro de Locke, por exemplo, ou dos originais, bem como os libertários anarcocapitalistas, não deixam de ser indivíduos que defendem a propriedade, defendem a iniciativa individual, defendem o indivíduo como o princípio da sociedade. Primeiro o indivíduo, família, comunidade e só depois há haver um Estado e se possível, nem existir. Eu gostava de perceber se não foi esse, ou seja, o que vos levou, ou que leva, por exemplo, o António a dizer que não podemos estar à direita porque na direita estão estas pessoas e estas pessoas defendem algo que nós combatemos. E eu estou de acordo. António? Fica o ping-pong entre nós. Ok. O que é que eu tenho a dizer com isso? Diz-me a experiência da história. Não estou aqui, a minha experiência pessoal é o que é, a experiência da história, que as tendências de direita e de esquerda, levadas cada vez mais ao seu âmago, é acabar em totalitarismos. Nós vemos na história do século XIX, mas que se reflete no início do século XX, foi precisamente o aparecimento de estruturas totalitaristas à esquerda e de estruturas totalitaristas à direita. E é esse, digamos, esses dois pontos radicais é onde tanto a direita como a esquerda podem vir a cair de forma natural. Isto porquê? Porque partem ambas do princípio que existe um Estado. E do Estado, tudo depois se reflete no indivíduo. Ok? E, portanto, tanto a esquerda como a direita parte deste princípio. E ao partirmos deste princípio, acabamos por
considerar o indivíduo não como um elemento de presença, de pertença, quero dizer, mas sim um elemento da própria estrutura. A partir daí, a capacidade, digamos, de moldar os cidadãos a determinados caminhos torna-se eficaz porque tudo passa dessa estrutura. O melhor exemplo são as guerras. Qualquer uma das direitas, qualquer uma das esquerdas, defende que nós, cidadãos, devemos e somos obrigados, em último caso, em matar os nossos filhos para a defesa do Estado. Não é para a defesa da nação, é para a defesa do Estado, para a defesa da estrutura. Ou seja, o ataque ao indivíduo é real porque o Estado sente-se dono do indivíduo. E tanto a esquerda como a direita defendem este princípio. E não é o centro, porque aqui a questão é, nós estamos a falar de um eixo que para nós libertários não pode existir. Esse eixo não existe para nós. Esse é um eixo que acredita que o Estado é que é o âmago de toda a existência da sociedade. E, portanto, quando me perguntam assim, eu acho que tem que ser mais de direita, sim, é verdade que a direita não totalitária é uma direita que defende mais a democracia liberal do que a esquerda, mesmo a esquerda não totalitária. Porque a esquerda não totalitária admite que em determinadas áreas essa estrutura da democracia liberal não podem existir. Nomeadamente nas questões relacionadas com aquilo que é negócios que o Estado consideram como monopolistas por eles, que é a educação, a saúde e principalmente estas duas áreas que são onde eles investem mais em termos desse totalitarismo. E a justiça e a segurança. E a justiça e a segurança, sim, mas a justiça e a segurança, a direita também defende a mesma forma de justiça e de segurança, desse monopolismo por parte do Estado. A esquerda vai mais além, vai para a saúde, vai para a educação. Ora, eu não consigo ver-me como um elemento de direita, porque esse eixo não existe para mim. O que eu me vejo, sim, é como uma estrutura onde não existe a figura central do Estado, mas sim existe um conjunto de poderes, sejam locais, da polis, seja do próprio indivíduo, que no seu conjunto permite chegar a uma estrutura de governação da nação. Sem que isso não passe a soma dos interesses individuais de cada cidadão e não o interesse das maiorias ou o interesse da estrutura central. Quer dizer, a diferença entre esquerda e direita é uma distinção sem diferença, quer dizer, eles são na mesma coletivistas. A abordagem é diferente. A esquerda senta mais numa luta de classes, em que há os opressores e os oprimidos. A direita já não vai tanto pela luta de classes, mas vai através da hegemonia do Estado, é necessário para manter a ordem e para desenvolver a sociedade. Sem o Estado não haveria investimentos que levassem ao desenvolvimento da sociedade. A realidade demonstra-nos o inverso. Nós, quando temos mais liberdade, a receita fiscal é menor, mas o desenvolvimento e a prosperidade são muito acelerados. Por outro lado, quando não temos liberdade, quando estamos mais num espectro de esquerda, em que a liberdade e a propriedade não são tão respeitadas, a receita fiscal tende a subir, que é o caso em que estamos agora,
e o desenvolvimento e a prosperidade da sociedade como um todo é diminuto. Ou seja, nós estamos a entrar em falência precisamente porque a carga fiscal nunca foi tão grande como é agora. E até calha do governo que temos hoje em dia, nem se considera de extrema esquerda nem de direita, acaba por estar precisamente no centro. E portanto, mas do ponto de vista dos libertários, eles acabam sim por ser todos socialistas e ser todos de esquerda, porque o movimento coletivista, seja por uma razão ou por outra, leva sempre ao poder do Estado e ao reforço do poder do Estado e ao reforço da sua força, o poder de coleta, para resolver todos os problemas que uns e outros identificam. E, portanto, eu acho que também é injusto estar a dizer se os libertários são de esquerda ou de direita, se bem que, do ponto de vista filosófico, eu inclinaria mais a dizer que são mais de direita do que de esquerda, porque a luta de classes então acho que não faz sentido absolutamente nenhum, nem no espectro político atual, nem sequer nos partidos convencionais. Zé Carlos, queres complementar, Zé Carlos? Sim, nós não estamos em si em desacordo com a substância. E eu gostava de perguntar, gostava de vos perguntar se não estamos a restringir o conceito de direita à direita que conhecemos, não só a parlamentar, mas aquela que conhecemos da história. E aquela que conhecemos da história é intervencionista. E o que eu julgo é que nos tempos de finais do século XVIII, inícios ao XIX, inícios do século XX, havia uma diferença entre uma esquerda que era contra poder e revolucionária e a direita que, ao ver a revolução e ao ver a desordem, ficou com a ordem a seu cargo, por assim dizer. E é daí que vêm os movimentos que nós chamamos de direita totalitários, que assumiram o poder e que garantiram a ordem. Portanto, um movimento como o fascista, ou um movimento como, se calhar, o de Salazar. Salazar entrou e, se calhar, durou tanto tempo porque o que Salazar sempre... A aversão de Salazar era a desordem que houve na Primeira República, que vinha muito inspirada dos movimentos marxistas e de revolucionários, sindicalistas, etc., mas também igualitários, porque a esquerda era aquela que desafiava o poder. Isto também, após também a Segunda Guerra, quando foi a década de 60, isso, onde havia muitas... A esquerda nunca perdeu esse papel de antipoder. Os hippies, Maio de 68, etc. Alguém que tentava desafiar o poder. Mas a esquerda, intelectualmente, tem aquela... Ou seja, parte de uma premissa que somos todos iguais e temos de ser todos iguais. Recusa as diferenças. E aquilo que e hoje em dia, se calhar se olharmos ao dia de hoje, se calhar o contrapoder está no lado à direita, já não digo conservador, mas muito... A esquerda hoje é que tem a norma do poder, é que define e que censura. Não é? O que vemos hoje é quem não for, e ainda há pouco falámos antes da introdução da nossa conversa, quem não alinhar com estes ideais igualitários e de salvação da humanidade é censurado. Portanto, a esquerda que combateu a censura, hoje, é ela própria o censor. E o que eu vejo, e olhando para Portugal, eu dou razão àqueles que dizem que a direita que nós temos é aquela que a esquerda aceita. E eu acho que se vocês não veem que se calhar estamos a definir direita como aquela que vemos e que na prática é muito próxima da esquerda ou demasiado próxima da esquerda e que só pode ser à direita um movimento que defenda a vida, a propriedade, o indivíduo, a liberdade deste. Eu pelo menos, ou se não, estamos a colocar fora dos conceitos da política e se calhar também é um caminho. Se calhar somos um movimento. Para mim, o libertário é o movimento de origem da direita. Ser de direita, defender a pessoa como a primeira razão da sociedade, onde há direitos absolutos que nem uma maioria, nem um governo pode combater, essa defesa
tem que estar à direita. Eu depois tenho mais uma perguntinha, mas se houver tempo eu deixo, está bom? Então dirias que nós pertencemos a uma certa direita não intervencionista? Concordarias com essa definição? O que eu digo é o seguinte, por exemplo, imagina os Estados Unidos, não é? Do que eu sei, há candidatos libertários que concorrem via Partido Republicano. Sim. Que assumem, ou seja, assumem que o poder do Estado é algo que se tem que combater. Não é? Se calhar lá há uma definição, aí há uma definição, não só uma definição mais saudável, vamos chamar assim, se calhar o termo, perdoem-me se eu estou aqui a usar termos menos próprios, mas se calhar há uma definição mais saudável, uma definição e uma intervenção política mais saudável da direita. E se calhar nós estamos aqui com este enviesamento europeu e nacional, onde a verdade é que a direita que existe é aquela que a esquerda permite que exista. Não é? Nós até houve aqui uma esperança com a iniciativa liberal, e a iniciativa liberal foi a primeira a dizer, não, eu não quero estar junto à direita. Logo, fisicamente no Parlamento, eu não quero estar junto à direita. Eu quero estar próximo da esquerda. Porque eu não sou de direita nem esquerda. Eu também assumo que, ou seja, não são conservadores sociais. E a direita é vista como conservadora social. Na direita há conservacionismo social, é verdade. Falámos há pouco das drogas. Mais uma vez, eu acho que quem defende, como eu defendo, que deve ser uma decisão do indivíduo consciente, está mais à direita que à esquerda. Não é? Porque a esquerda o que se calhar vem dizer é que se calhar é uma decisão dele, mas tem que ser tomado de determinadas maneiras ou fazer determinadas situações, ou tem que ser o Estado a controlar de alguma maneira ou não. Para mim deve ser o indivíduo a tomar a decisão consciente, se quer achar que é por aquele caminho que vá. Ok? E era isto, não sei se... É por isso que eu gostava de saber da vossa opinião, se não acham que estamos enviesados no conceito de direita e esquerda. Vamos... Falaste aí nos Estados Unidos, e os Estados Unidos lá está, é uma realidade diferente da nossa, porque a sua origem, em termos da própria estrutura do Estado, é diferente da nossa. Não é? E, portanto, os pais americanos... António, já agora permite, e mesmo a estrutura, nós sabemos que os Estados Unidos nasceram, se calhar, como um exemplo de liberalismo e liberdade, não é? Mesmo assim, os libertários lá acham que o Estado já é demais. Pois, precisamente porque lá está, e é aí que eu queria tocar. O liberalismo americano, ou seja, a Constituição americana, que é talvez a Constituição conhecida mais liberal de todas as Constituições, eles tiveram ali uma situação muito, muito particular, que é uma Constituição que é uma mistura de ideal liberal com independentismo relativamente à coroa britânica. E aí houve uma preocupação em que o próprio Estado, que se viesse a criar dentro dos Estados Unidos, fosse fraco em relação aos seus cidadãos. Por isso é que há a segunda emenda, por causa das armas. As armas não são para nós nos defendermos do inimigo dos ladrões. O que lá está é que nós temos que ter armas para nos defender do Estado. E portanto, toda a Constituição foi criada de forma a que o Estado Central tivesse o menos poder possível junto aos seus cidadãos. Agora, e portanto, essa capacidade de ser um processo mais saudável do que o do europeu, que o sistema europeu ficou muito preso ao próprio absolutismo e à própria estrutura do que o absolutismo criou. Portanto, torna-se mais saudável porque a sua própria forma e visão não está tão agarrado ao conceito da direita e da esquerda socialista, apesar de que a própria Constituição americana acaba por ser, de alguma forma, coletivista, no sentido de que depois a administração central que acaba por ter um poder, apesar de tudo limitado, mas tem um poder. E, portanto,
estamos numa realidade diferente. Agora, o que acontece nos Estados Unidos, e aconteceu, e é preciso às vezes entender um pouco a história dos Estados Unidos, o partido, digamos, mais progressista no século XIX eram os republicanos. O partido mais conservador no século XIX eram os democratas. Ou seja, o democrata é que estava à direita e os republicanos é que estavam à esquerda. Mas, nos anos 30, e um dos grandes problemas da não intervenção dos Estados Unidos no início da guerra foi porque os Estados Unidos têm uma série de acordos com, com a Alemanha e até se dizia e disse que havia uma tendência nacional-socialista no Roosevelt, que havia pelo menos alguma, alguma afinidade e alguma simpatia. Okay? Portanto, isto, entretanto, os democratas passaram a ser os progressistas, os republicanos passaram a ser os conservadores. Isto para dizer o quê? Para dizer que, apesar dessa defesa toda que a Constituição criou, americana, de protecionismo ao cidadão, a verdade é que nos anos 30, e talvez mais cedo, até a própria lei seca e tudo aí está tudo mais ou menos relacionado, o poder do Estado foi aumentando em relação aos seus cidadãos. E, neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos, estamos outra vez a chegar a uma situação idêntica, em que o Estado já se está a ultrapassar de sua própria função de simples coordenador para passar a ser legislador do comportamento dos cidadãos. E isto vem dizer o quê? Vem dizer que, enquanto se defender uma estrutura que passe pela existência de um poder central, nós sempre sabemos que, por muito que tentemos emagrecer essa ação do Estado relativamente ao cidadão, de tempos a tempos, tal como nas dietas, o Estado vai engordando e vai emagrecendo. E este processo natural, que é o processo do poder, porque não venham dizer que o Bush, o Trump, o Reagan, o Biden, estou a falar assim, quando chegam lá e chegam ao poder, querem poder. Alguns consideram que, que esse poder pode ser exercido de uma forma menos interventora, outros mais interventora. Mas a verdade é que o princípio de alguma limitação da ação do cidadão por imposição do Estado existe sempre à direita ou existe sempre à esquerda. E é aqui que eu quero focar. É evidente que a direita é mais concede mais ao cidadão liberdades até um certo ponto. No entanto, essa liberdade parte logo de um princípio, que é o princípio da maioria. O que é uma liberdade? Digamos assim, vamos olhar para o nosso orçamento de Estado. Não interessa se é socialista ou se não é. O princípio. O Parlamento votou que este orçamento de Estado era aprovado. E toda a gente tem que entender, ou seja, é uma ação coletivista contra o indivíduo. E este princípio é um princípio que não pode estar associado ao libertário. E é aqui que eu foco. Claro que, se me disserem assim, dentro do espectro político atual, queres políticas de direita ou queres políticas de esquerda? Aquelas, digamos, vivendo de uma forma, digamos, de o mal menor, eu vou querer a direita.
porque a direita dá-me mais liberdade como indivíduo. No entanto, eu tenho que ter a consciência que mesmo essa direita está-me a sonegar liberdades. Mesmo essa direita está-me a retirar propriedade. Mesmo essa direita está-me a tirar vida. Ok? E é aqui que eu quero focar. Não é olhar para o espectro daquilo que existe e dizer não estamos à direita ou à esquerda, mas sim, será que um libertário não tem que se libertar também desse dogma esquerda-direita? Eu posso, António, eu acho que entendi melhor e eu não estou em desacordo. Obviamente não estou em desacordo. E vamos pôr o caso português. Primeiro, a nossa Constituição, porque foi decidida por uma maioria, não sei se ou foi decidida por quem tomou o poder ou quem assumiu o poder na tal Revolução de Abril, não permite um projeto político de cariz individualista e de cariz libertário. Portanto, logo aí não permite tudo, não permite a absoluta, porque a nossa Constituição diz que várias funções do Estado, não é? E, obviamente, nós, ou um partido libertário, não se pode identificar com a direita que existe. Só que eu volto aqui, e agora é mais também uma pergunta para vocês, que é, vamos imaginar um partido libertário, vamos imaginar o nosso caso, português, e aparecemos com um partido libertário, como se está a tentar que aconteça, mesmo considerando o quadro constitucional que temos, não é? Mesmo considerando tudo. Vocês acham possível que este partido e estas pessoas que vão constituir o partido que se consigam descolar dos conceitos políticos? Quando eu digo descolar é no sentido certamente que todos os outros e todos os movimentos que existem hoje os vão colocar à direita e se calhar à extrema direita, identificando-nos com coisas como o António falou há pouco, se calhar com coisas que passaram, que está completamente em oposição com aquilo que nós pensamos. E a minha pergunta é, ok, se vão ser colocados à direita, como é que se sai disso? Dizendo, não, nós não somos esquerda, nós temos um projeto que desafia a existência do poder, desafia a existência de um poder central e que ele deve ser quase anulado, praticamente. Então não é esquerda nem direita. Mas o que eu pergunto é, se todos os outros nos vão classificar como direita e extrema-direita, o que é que nós fazemos? Vamos lutar contra esse conceito ou vamos dizer, não, nós se calhar somos um verdadeiro projeto de direita? Porque é um projeto que assume-se como capitalista, e quando eu digo capitalista, o capitalista para mim é o mercado, e para mim o mercado é a escolha voluntária das pessoas. Isso é que é o mercado, o capitalismo. Assume-se como livre, e assume-se como individualista, como a base, o princípio, a célula de tudo. Eu acho que este ping-pong, desculpem lá Ricardo e Alex, mas eu acho que este ping-pong vai ser interessante e eu quero falar já. Essa questão é bem posta. Vamos ser classificados com alguma coisa. E o grande problema, tal como já me disseram, é que todos aqueles que não são de esquerda, tendencialmente estão preocupados em reverter o que é que a esquerda diz e não aquilo que nós pensamos. Okay? E, portanto, caímos sempre no erro de estarmos não a defender as nossas ideias, mas estar a reverter tudo aquilo que nos é dito. E, de repente, estamos a falar de lutas de classe quando nós não temos nada a ver com lutas de classe. Isto é uma questão. Agora falaste também noutra e misturaste aí uma situação que é em base da Constituição que temos. E a constituição de um movimento, digamos, partidário, associado aos libertários, e como é que vamos descalçar a bota numa Constituição que temos. Isso é um facto. É uma das preocupações que sabemos e que temos, é que se nós não
qualquer atividade política de forma legal cujo seus estatutos ou o seu programa político vá contra a Constituição, simplesmente é proibido. E essa Constituição é uma Constituição socialista, não é uma Constituição da liberdade. Ao contrário do que dizem do 25 de Abril, infelizmente o que originou o 25 de Abril foi uma Constituição socialista, não foi uma Constituição de liberdade. E, portanto, qualquer grupo político que diga nós não somos coletivistas, somos proibidos. Para além disso, há os coletivistas chamados fascistas também são proibidos. Mas nós também somos proibidos. E a pergunta a pergunta e a resposta que eu quero pôr aqui imediatamente é esta. E então, entregamos-nos ao modelo, ao discurso socialista, fazemos o jogo deles, de certa maneira enganando-nos a nós próprios? Eu poderei dizer que tacitamente poderia-se até fazer isso quando existir um partido e esse partido ter que ser confrontado em termos legais com essa situação. Porquê? Porque o partido, de certa maneira, para existir, já teve que condescender numa Constituição socialista. Mas isso não é um movimento libertário. O movimento libertário, seja ele antes da criação de qualquer partido, ou mesmo depois da criação do partido, tem que ser exatamente aquilo que a esquerda, aquilo que o socialismo, aquilo que o corporativismo não quer que nós sejamos. Ou seja, termos um discurso direto e aberto relativamente ao que defendemos. E o que defendemos, sem qualquer vergonha, é nós não aceitamos um Estado central, nós não aceitamos a ditadura das maiorias a partir do modelo central, nós não aceitamos que os princípios da liberdade do cidadão sejam inferiorizados aos princípios da liberdade do coletivo. Que é isso que acontece. E, portanto, é aqui que eu acho que nós temos que ter esta noção, que é, se nós imediatamente ou começamos a tentar pôr naquela linha esquerda-direita uma posição nossa, nós estamos a fazer o jogo, em termos intelectuais, do nosso inimigo. Ou seja, o nosso inimigo vence-nos, porque ele domina, nós não dominamos esse princípio. Eu tenho coisas para dizer, mas eu vou deixar os meus colegas também. E nós não estamos em desacordo. É que isto não estamos em desacordo. E eu volto... Ou seja, as definições políticas com que nós vivemos é uma definição política que, para mim, são coletivistas porque nem há outra hipótese de participação política. Porque a principal lei diz que não pode. E quanto a mim, a existir um movimento político libertário, tem que o afirmar. E tem que se afirmar como libertário. E tem que mostrar que tudo aquilo que está a ser feito, tudo aquilo que existe, é mais ou menos coletivista, onde o Estado assume o papel principal. E o resultado é aquilo que nós temos visto. E Portugal é um bom exemplo. O resultado não é brilhante. Mesmo tendo subsídios, mesmo tendo uma moeda que é das mais sólidas do mundo, tendo fundos que aparecem para tudo e mais alguma coisa, tudo isso Portugal não tem crescido em prosperidade como poderia crescer. E vê-se confrontado com desafios que não está a conseguir solucionar, como nós sabemos. E, para mim, não é mais coletivismo, é exatamente
ir para o outro extremo. É exatamente uma proposta libertária. Mas eu gostava de ouvir também o Eu Ricardo. queria pôr esta pergunta ao Alex. Alex, achas que nós devemos aceitar a lei principal? Não sei se percebi a tua pergunta. Qual é a lei principal? Relativamente à Constituição? Eu Devemos acho que aceitar ou seja, nós como libertários devemos, por sentido de não entrarmos em conflito com o Estado, aceitar a Constituição, ou devemos ser uma voz anti-Constituição, conforme ela está? eu penso que a Constituição não passa de um papel sujo que alguém escreveu para definir qualquer coisa, porque aquilo não serve absolutamente a nada e a qualquer hora pode ser reescrita, não é? Aliás, há agora um projeto para, mais uma vez, raptar aí o direito de propriedade de toda a gente. Mas queria voltar um bocadinho atrás, vocês falaram nos Estados Unidos. E é curioso que os Estados Unidos é o perfeito caso que deu merda. Porque os Founding Fathers escreveram muito bem uma Constituição, 2 ou 3 papéis, a defender o indivíduo e a propriedade. E vamos ver, passado uns bons anos, os Estados Unidos é o maior Estado do mundo, onde até a pessoa que sai dos Estados Unidos para trabalhar para fora é taxado nos Estados Unidos. Portanto, é uma aberração, aquilo tornou-se um enorme monstro e lá está, é o liberalismo que deu errado, não é? Porque o Estado quer mais Estado, seja de esquerda ou de direita, o Estado quer mais Estado e quer mais poder. Adiciona sempre novas componentes, esteja lá à esquerda, quer esteja lá à direita. É uma coisa inerente ao Estado. O Estado quer mais Estado para se perpetuar e para manter no poder durante os anos sempre, não é? Mas e a Constituição que nós temos em Portugal é totalmente de esquerda. Inclusive, agora fala-se a propriedade privada que não é privada, que pode ser concessionada, aí com as histórias dos arrendamentos. E é mais uma prova de que a Constituição não dá nem liberdade, nem direito a ninguém, porque se formos agora em retrospectiva, as pessoas que têm mais de uma casa vão ter menos liberdade, ou seja, vão despender de uma propriedade para dar a uma pessoa que não tem nada. E é um sucessivo perder de liberdades e de direitos. Direitos, quando eu falo de direitos naturais, não falo de direitos positivistas, como bem na Constituição, que não servem a nada. Servem unicamente para enganar as pessoas e pôr o papel do Estado como pai de certas pessoas que são mais ou menos crianças mentais que se regem aí na sociedade. E então é isso, o Estado é o Estado e como temos, agora posso ser um bocado mau, mas mais pessoas burras do que inteligentes, as pessoas burras querem continuar sobre a alçada do Estado porque acham que o Estado as defende. E é isto. Eu acho que, por mim, eu não me importava de ser catalogado de extrema-direita ou de extrema-esquerda, conforme as posições. Eu acho que a vir a ter algum tipo de influência na sociedade, o nosso ponto deve ser sempre de abolir impostos, nem que seja 1 a 1, nem que seja o mais pequenino dos mais pequeninos. E, portanto, as minhas contas são simples. Menos carga fiscal, mais liberdade, mais prosperidade. E agora aquilo que nos vão chamar, eu tenho certeza que vai ser das piores coisas possíveis. Isto não há dúvida. É a única coisa que eu tenho a certeza. Nem ao qualquer coisa. Nem ao fascistas ou qualquer coisa. Uhum. Mais ou menos por aí. Como ao Hitler. Olha, deixa só dizer uma coisa que eu me esqueci. Estamos agora a falar de partidos na atualidade. Eu não vi nenhum partido durante aí a pandemia a defender a propriedade privada que é o próprio indivíduo. Todos eles foram para a Assembleia falar sobre devemos ou não vender a nossa inteligência para ter um papel para entrar no restaurante. Eu não vi ninguém a se opor a isso.
ou seja, ou se eu não vi, mas acho que o IEL teve aí uma iniciativa de fazer uns arraiais, mas ficou por aí quando lhes chamaram de negacionistas, e então eles recuaram e voltaram atrás e continuaram aí com a esquerda e com a direita totalitárias de que tens que vender a tua inteligência para ter um papel, para poderes entrar em eventos, ou para poderes entrar num restaurante, ou para poderes entrar no que é que seja. Portanto, eu acho que ao fim e ao cabo em Portugal não há muita diferença entre esquerda e direita, visto eles serem todos alinhados mais ou menos na mesma coisa. E claro, vamos ser chamados, como tu disseste, Ricardo, de tipo negacionistas, ultra-esquerda, nazis, esse tipo de merdas. Nós aqui em Portugal temos a direita que a esquerda nos deixa ter. Isso não há dúvida. E, pronto, e falaste bem, não houve nenhum partido, incluindo a Iniciativa Liberal, que não se opusesse ao confinamento. Nenhum. Ou seja, todos eles acharam que o coletivo tinham direitos de se negar a liberdade ao indivíduo. Ponto. E é aqui que a esquerda e a direita estão em uníssono. E que nós libertários, acho que não há forma de aceitarmos essa posição. Porque como o Zé Carlos disse, quer dizer, tu chamaste as pessoas burras, mas elas não são burras. Não é o Zé Carlos, o Alex, o Zé Carlos disse, quer dizer, nós como indivíduos, sabemos aquilo que queremos para nós e para o melhor de nós. E não aceitar isso, ou seja, todos aqueles que acham que há sempre um interesse superior e que só que dessa forma é que nós podemos condicionar o interesse individual de cada um, quem pensa assim é porque não tem qualquer respeito pelo facto de nós sermos um ser um indivíduo. Zé Carlos, queres dar os teus comentários finais sobre isto? Não tenho, ou seja, não há aqui, há contraditório, ainda bem, mas não há desacordo. E gostava só também de, se calhar também responder um pouco ao desafio que o António fez relativo ao Alex, que é se nós devemos respeitar a Constituição que temos, nós devemos lutar para que ela seja eliminada. Porque é imoral, ou pelo menos no nosso entendimento, não é ética e é imoral. Portanto, há aqui uma oposição de base, e isso não pode ser escondido, ou não pode ser um projeto político libertário, não o pode esconder. Portanto, uma das primeiras coisas para nós, sendo uma sociedade livre, é desfazer grande parte do que está lá escrito naquele papel, ou naquele livro, aquilo são 100 e tal artigos, o que é, não sei. Até pode ficar só uma página, mas é Eu isso. gostava de perguntar uma coisa ao Zé Carlos. Se eu souber. Se para mudar a Constituição é preciso 2/3 da Assembleia para mudá-la, e visto as novas propostas darem ainda mais poder ao Estado, como é que alguém consegue tirar Alex, poder dessa Constituição? nós ainda antes deste já tivemos aqui várias conversas que as coisas estão aí no caminho que estão. Agora, então para isso não avançamos com um projeto político. Se nós vamos dizer que somos libertários, mas depois alinhamos com o que existe, e o que existe, mesmo como o António confirmou, e acho que todos estão de acordo, estamos a falar de Portugal, aquilo que existe, que não é de esquerda, é aquilo que a esquerda permite que exista, não é? E falámos agora, porque nem liberais há no Parlamento, no meu entendimento, e a pandemia provou, certo? Porque ninguém se levantou a mão e dizer as pessoas não podem ser obrigadas a injetarem-se com um medicamento experimental. Ninguém disse isto. Portanto, como é que se muda? Nós não podemos recusar. Tínhamos um voto, tínhamos 10 votos, tínhamos 1000 votos, tínhamos o que for. Tínhamos
60% dos votos, que é impossível. Mas temos que defender a posição. Para nós, começam com um princípio de base que é imoral, acho que estão todos de acordo, é imoral aquilo que lá está. Portanto, tem que ser... E depois, em termos empíricos, ou em termos da realidade, condena-nos à servidão. E temos que perguntar às pessoas se é isso que querem, a servidão? Eu não. Como é que se faz? Epá, não sei e tenho dúvidas que alguma vez se fazer. Mas nós não podemos não afirmar aquilo que é base. Porque aquilo que é base não é se é esquerda ou direita. Isso eu também concordo, isso não é o problema. Agora, aquilo que é base é livre, a defesa intransigente, como dissemos, como António começou por dizer, vida, pessoa, liberdade, propriedade. É isto. Bom, se calhar com esta nota despedíamos por este episódio. Muito obrigado a todos e até para a semana. Boa noite. Obrigado, até à semana. Até à semana. Obrigado.